E aí, tudo bem com vocês? Então, acredito que sim, tá? Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade à nossa série de videoaulas e vamos falar sobre um dos povos mais fascinantes da antiguidade, que tenho certeza que vocês aí em casa, todo mundo já viu alguma coisa sobre esse povo, principalmente no cinema, né? Quem nunca viu a falar sobre as pirâmides, sobre as múmias, né? Então a nossa civilização de hoje, pessoal, é a civilização egípcia. É isso aí. Nós vamos estudar sobre o Egito Antigo, certo? Uma civilização aí repleta de misticismos, de histórias, de lendas, tá? E nós vamos desvendar pelo menos a maioria delas nessa aula de hoje. Então senta aí o caderninho para fazer as anotações e vem comigo. Então olha só, pessoal. Antes da gente iniciar de fato, né, falando sobre o Egito Antigo, a gente tem que meio que se desprender da imagem que a gente tem do Egito. Tá? Uma imagem que a maioria das pessoas tem do Egito, né, de um local mal assombrado, repleto de maldições, né, de múmias que voltariam dos mortos para perseguir quem violasse o seu túmulo sagrado, não é isso? Essa imagem lá foi uma imagem vendida principalmente aí pelo cinema. Tá? Que é uma história que é favorável, né? Que ajuda a vender filme. É uma história interessante. Mas, na verdade, pessoal, o Egito não se trata apenas disso, né? Apenas desse misticismo, desse mal assombrado, tá? O Egito ele foi uma grande civilização que se desenvolveu ali no norte da África, na região onde é chamada aí de Crescente Fértil, é onde pega parte ali de onde era a Mesopotâmia, povos que nós já estudamos, né? Que tinham uma dependência muito grande do rio Tigre e Eufrates, tá? E essa outra parte vem a região norte da África, onde tinha o Egito, tá? Que era banhado aí, cresceu ao redor de um outro rio que também foi muito importante, tá? Que era o rio Nilo. Tá? E isso faz com que essa dependência de um rio faz com que algumas características da sociedade egípcia se assemelhem às sociedades que viveram na Mesopotâmia e que vocês já tiveram a oportunidade, né? Nós já tivemos a oportunidade de estudar, então vai facilitar a compreensão, tá bom? Então o Egito, pessoal, antes de ser o Egito de fato, tá? Ali nessa região do Nilo, ela era habitada por vários grupos, vários povos. Esses povos habitavam esses territórios à margem do Nilo e eles tinham seus líderes, que eram chamados de nomarcas. Tá? Os nomarcas eram os líderes dos nomos. O que eram os nomos, professor? Os nomos eram os territórios ali desses povos que ficavam à margem dos rios, né? Desses agrupamentos humanos. Seus líderes se chamavam de nomarcas, certo? Então, nomarcas eram os líderes, nomos eram os territórios. E por algum motivo, tá? Não se explica ao certo, esses nomarcas eles acabaram concentrando o poder, né? Algumas das hipóteses falam, né, que essa concentração de poder teria sido por conta do poderio militar que eles acabaram conseguindo formar e pela experiência que eles tinham na questão de observação das cheias do rio, né? Eles começaram a entender como era que acontecia os fenômenos naturais, as cheias do Nilo. Porque se a gente parar para analisar, a parte norte da África ali é no meio de um deserto. O Egito era no meio de um deserto, então chovia muito pouco. Então eles não conseguiam entender como é que aquele rio, em determinado período do ano, ele enchia, que chegava a inundar tudo. Tá? Então acredita-se que esses nomarcas que se tornaram líderes, eles acabavam conhecendo, sabendo, né, de tanto analisar, de observar os períodos corretos de acontecer as cheias, né, entendiam ali os fenômenos naturais e isso fizeram com que eles tivessem um prestígio a mais no meio daqueles grupos. Tá? Então esses nomarcas eles acabaram se juntando, fazendo alianças entre si e se dividindo em dois grandes reinos, que seria o reino do norte, das terras do norte, e o reino das terras do sul, que posteriormente ficaria conhecido como Baixo Egito, ao norte, e o Alto Egito, ao sul. Certo? E quando é que ocorre essa unificação do Egito? A unificação, pessoal, acontece quando Menés, tá? Que era o governante, aí, o nomarca da parte do Alto Egito, ele acaba conquistando o Baixo Egito, né? E unifica o território, formando o Império
egípcio, tá? Que é o que nós vamos estudar, ver algumas informações a partir de agora, tá bom? Então essa unificação aí, ela acontece quando Menésias ele conquista o território. Isso, ó, há milhares de anos atrás, tá? O período de formação da civilização egípcia. Certo, pessoal? Então, olha só, uma das características principais do Egito era a alta dependência do Nilo. Tá? Tanto que o historiador Heródoto ele vai dizer que o Egito é uma dádiva do Nilo. Como assim, professor? Uma dádiva? O que é uma dádiva? A dádiva, pessoal, seria um presente. Tá? O Egito, para o historiador Heródoto, e o que acabou entrando em consenso na historiografia, ele acabou sendo considerado uma dádiva do Nilo, ou seja, um presente do Nilo, do rio Nilo. Por quê? Porque o Egito se localizava, como eu disse anteriormente, numa região desértica. Tá? Então era deserto de um lado, deserto do outro. Ao sul era uma região pantanosa, poucos povos conseguiam atravessar essa região, e os demais povos que eram vizinhos aos egípcios se localizavam ao norte. Então o Egito ele ficava isolado no meio do deserto. Então como é que uma civilização ela vai conseguir se desenvolver, formar um império tão grande no meio de um deserto? Isso só aconteceu graças ao Nilo, tá, pessoal? O rio Nilo ele é um dos maiores rios do mundo em extensão, tá bom? E ele começa lá da parte central da África, da região mais alta, da parte montanhosa, e vem correndo até ali o norte em direção ao Mediterrâneo. E o que os egípcios não entendiam é como que aquela parte onde eles habitavam, na região norte, que era uma região desértica, o rio, ele, em determinado período do ano, ele enchia, ele inundava. Os egípcios não sabiam explicar isso, certo? Isso acontecia por conta do local onde o rio nasce, uma região montanhosa, o gelo, quando derrete, acabava enchendo, né, de água, e essa água ia percorrendo todo o caminho do rio, chegando até o norte da África, o local onde os egípcios, né, os primeiros nomos e posteriormente os egípcios, eles se desenvolveram. Por não saber explicar, para vocês terem uma ideia de como o rio Nilo ele era tão importante, ele era tido como um deus, ele era divinizado, né? Tinha um Hapi, Deus Rio. Né? Os egípcios davam tanta importância que o Nilo era considerado um deus. Então eles faziam sacrifício, faziam orações para que as cheias fossem boas. Tá? Eles aproveitavam as cheias construindo diques, construindo reservatórios para armazenar água no período de seca. Eles desviavam o percurso dessa água, construindo lá os canais de irrigação para poder levar essa água mais distante, né, a áreas onde ela não chegava. E no período de seca, quando o rio secava, as áreas que tinham sido inundadas, elas ficavam com um solo mais fértil, era um tipo de adubo natural, que era o chamado de humus, que era um conjunto ali de matéria orgânica que quando o rio enchia, depois que ele secava, ele deixava toda aquela matéria espalhada ali pelo território. E esse humus deixava o solo muito fértil. E o que é que os egípcios faziam? Eles aproveitavam esse período que o rio secava para poder cultivar nessa área onde o rio acabou adubando de forma natural. Então, a agricultura no Egito, a agricultura e pecuária, mas principalmente a agricultura, foi uma das principais atividades desenvolvidas. Tá? Então, os egípcios eles começaram a observar o período do ano em que ocorriam as cheias, eles desenvolveram o que a gente chama de nilômetro, né? Que seria uma espécie de forma de medir a cheia do rio. Uma régua enorme que eles deixavam colocada em áreas lá para poder medir até a profundidade que o rio encheu. Aí eles iam ver a área que ele inundou, o tanto que ele chegou a inundar, e isso facilitava na hora do plantio e posteriormente na colheita. Os egípcios eles desenvolveram a ideia de serviço público, né? Então, como o império cresceu bastante, o imperador, que era chamado rei, que era chamado de faraó, ele acabou tendo que delegar funções, tá? E essas funções eram atribuídas a funcionários, os funcionários públicos, né? Tinham uns de um grau de importância maior, que nós vamos ver posteriormente quando falarmos sobre sociedade, que era no caso do vizir, né? Que abaixo do faraó ele era ali o principal responsável pela administração. Tinha os escribas, tá? Que eram responsáveis pelas escritas, pelos registros. Assim como os sumérios criaram a escrita lá cuneiforme para facilitar o registro do que era produzido, né, do que estava sendo armazenado, os egípcios eles também desenvolveram uma forma de escrita, que eram os hieroglifos, quase não sai, né? Os hieroglifos, tá? Que era uma escrita pictográfica, né? Através de símbolos eles conseguiam fazer ali os símbolos e desenvolver uma forma
de escrita. Tá? Inicialmente eles faziam nas argilas, como os sumérios, mas depois eles desenvolveram uma forma de papel, que ficou conhecida como o papiro, certo? E, por um lado foi um avanço, mas por outro fez com que muitas das coisas da história egípcia elas se perdessem ao longo do tempo, né? Já que o papiro ele não é tão resistente à ação do tempo. Tá? E muitas das coisas também foram destruídas pelos povos que invadiram o Egito ali no fim do Império. Então, o que a gente sabe sobre a história do Egito vem de descobertas recentes, tá? Tem muita coisa ainda para se descobrir, certo? Então, isso aqui que nós vimos agora foi a formação do Egito, né, que sai a partir dos nomos, nomarcas. A unificação do Império, voltando, ocorre quando Menes ele conquista a região do Baixo Egito, né, e atribui a si o título de divino, né, que ele teria conquistado isso com a ajuda dos deuses. Então, os egípcios eles eram politeístas. O que é politeístas? Eles acreditavam em vários deuses. E a forma de governo egípcia era uma teocracia. O deus, o rei, que era no caso o faraó, ele era visto não só como representante de Deus, pessoal. Ele era visto como um próprio Deus. Então, o faraó na sociedade egípcia ele era visto como um deus na terra. Tá? Então, ele era muito respeitado e tinha a função de administrar todo o império, cuidar da parte da colheita, do que estava sendo produzido, do que estava sendo armazenado, de distribuir esse alimento nos períodos de crise, cuidava da administração e do comando do exército. Tá? Algumas funções eram mais importantes que outras. O exército, por exemplo, no início da formação do Império Egípcio, não era uma atribuição tão importante do faraó, já que o Egito ficava numa região isolada. Então, por muito tempo, eles tiveram pouco contato com outros povos, né? Poucos conflitos com outros povos, o que contribuiu para que a civilização egípcia ela se desenvolvesse, crescesse bastante, né? Essa ausência de conflito. Tá? Em milênios de anos da história egípcia, nós vamos ver que poucas foram as vezes que eles acabaram sendo invadidos e derrotados. Tá bom? Outro ponto importante da civilização egípcia era na questão do governo, pessoal. Diferente de outros governos, a mulher no Egito ela chegava a ter um papel importante. Inclusive, algumas chegaram até a ocupar o cargo máximo que era de faraó, como vai acontecer aí com Nefertiti, Cleópatra, tá? Que são aí as mais famosas da história do Egito. Tá? O que era que acontecia? Mesmo muitas chegando ao poder por acaso, né? Era muito comum o casamento entre membros da família, né, do faraó, casar com um primo, casar com um irmão, para manter aquele trono dentro de uma família. O que acontecia? Isso fazia com que se intensificassem as disputas. Era muito comum um irmão matar o outro para tentar chegar ao trono. Foi o que aconteceu com Nefertiti e Cleópatra, né, que chegaram ao trono depois de sucessivas mortes aí de seus familiares, que eram os faraós. Tá? Então, a mulher no Egito ela tinha uma função importante também, chegava a ter destaque dentro da sociedade, ocupando altos cargos, coisa que a gente não viu em outras sociedades, por exemplo. Outro ponto importante do Egito era a religião, pessoal, que é o que fascina todo mundo aí que estuda sobre o Egito, fica impressionado com a religião egípcia. Os egípcios, como eu disse, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Só que além de ser politeístas, tá? Eles eram politeístas e eram antroposomórficos. Olha essa palavrinha difícil aí. Antroposomórficos. Vai estar aparecendo para vocês acompanharem. O que é um antroposomórfico, professor? O que é uma religião antroposomórfica? É porque além deles serem politeístas, acreditarem em vários deuses, esses deuses eles tinham a forma humana, eles tinham a forma de animais e tinham a mistura, né? Tinham deuses que tinham a mistura da forma humana com animal, que era, por exemplo, no caso de Anubis, né? Que era o deus que tinha lá o corpo de humano e a cabeça de chacal, certo? Então eles tinham vários deuses, esses deuses têm essas características que eu citei aqui para vocês, eles faziam, né, as oferendas para esses deuses, e uma das coisas mais importantes, mais curiosas do Egito é a religião, o fato da crença na vida após a morte. Tá? Os egípcios eles acreditavam na vida após a morte. Eles acreditavam que o corpo, a alma, quando a pessoa morria, ela passava por um julgamento e no final desse julgamento, ela sendo inocentada, né, causando boas ações,
essa alma retornaria para o corpo. Por isso é onde entra aí o ritual da mumificação, né? As múmias que a gente tanto vê aí da história do Egito, era uma forma dos egípcios de preservarem o corpo, a integridade física do corpo, porque eles acreditavam que depois da morte essa alma retornaria, se ela fosse, obviamente, salva, né? Inocentada das ações que a pessoa teve na terra. E tudo isso eles deixavam registrado nos livros dos mortos, né? Desse livro dos mortos é o que explica como era o ritual na vida após a morte. Eles acreditavam que quando uma pessoa morria, né, sua alma ela ia passar por um tribunal, que era chamado Tribunal de Osíris. É onde ia estar lá Osíris, que é um dos deuses egípcios, Anubis e vários outros deuses, para julgar a alma daquela pessoa. Né? Acreditava-se lá na crença deles que essa pessoa teria o coração arrancado e esse coração ia ser pesado aí ao lado de uma pena, né? Uma pena mágica. Se o coração fosse mais leve que a pena, a pessoa estava salva e a alma retornaria para o corpo. Se o coração fosse mais pesado, ela estaria condenada e ia sofrer os castigos na vida eterna. Por quê? Os egípcios acreditavam que o coração, o que definia o peso do coração, era a maldade ou a bondade que a pessoa fez em sua vida aqui na Terra. Então, se foi uma pessoa boa, que ajudou, que fez boas ações, o coração ele seria leve. Se foi alguém ruim, que perseguiu, que fez maldade, o coração seria um coração pesado e, consequentemente, a pessoa não seria salva. Certo? Por isso, os egípcios eles mumificavam, tá? Faziam um ritual de preparar o corpo. Como é que eles faziam? Depende da condição financeira. Quem tinha melhores condições, né, os nobres, o faraó, tá, ele tinha seus órgãos retirados pelo cérebro, o cérebro era retirado pelo nariz, tá, os órgãos eram retirados, passava por todo um processo banhado em ervas, em óleos e depositados numa urna para conservação. O corpo ele era mumificado, envolto em várias faixas de tecido e colocado dentro dos sarcófagos, né? E geralmente eles colocavam em vários sarcófagos, um dentro do outro, tá? Do maior para o menor, que era para proteger o corpo, deixar o corpo intacto, certo? Porque eles acreditavam, né, como a gente já viu aqui, que o corpo retornaria, então a alma retornaria. Quando essa alma retornasse, o corpo tinha que estar lá de boa, né, sem nenhum tipo de violação, certo? Quem era mais pobre também fazia o ritual da mumificação, só que aí já era de uma forma bem mais simples, né? Sem tanta sofisticação, porque não tinha tanto dinheiro, era um ritual caro, tá? Por isso que as múmias que são encontradas, né, que foram encontradas até hoje, eram de membros importantes, né, da sociedade egípcia, porque tinham condição de passar por um processo de mumificação mais sofisticado, certo? E daí a ideia das pirâmides, tá? Diferente do que a gente viu na Mesopotâmia, onde existiam os famosos zigurates, no Egito, né, as pirâmides egípcias elas eram túmulos, elas serviam como túmulo, onde era colocado o corpo, né, do falecido dentro lá do sarcófago e junto ali era colocado todas as suas riquezas. Então, quando um faraó, por exemplo, morria, ele passava pelo processo de mumificação, era colocado lá dentro das urnas, né, do sarcófago e dentro da pirâmide junto com a riqueza que ele tinha, para quando a alma posteriormente voltasse, ele acabasse ali usufruindo de tudo que ele acumulou na terra. Tá? E aí dentro das pirâmides surgiram várias histórias e lendas de maldição, de faraós, né, que deixavam escrito nas paredes das pirâmides, armadilhas que eles faziam, tá? Para evitar que o túmulo fosse violado e sua riqueza fosse roubada. E isso aí deu inspiração para vários filmes que surgiram hoje sobre as múmias, sobre o Egito e sobre as pirâmides. Tá? Uma dessas se espalhou, dessas histórias, se espalhou durante a descoberta da tumba da múmia de um faraó chamado Tutankhamon. Tá? Teve a maldição que era chamada a maldição de Carter. Carter era um arqueólogo, um pesquisador, que teve sua pesquisa financiada por um lord inglês e ele foi nas suas expedições acabou encontrando a múmia aí de Tutankhamon, que foi um imperador que viveu aí até seus 18 anos, tá? E junto encontrou vários ouros, objetos que esse faraó tinha deixado. E pouco tempo depois dessa expedição, né, tinha lá os escritos na parede da múmia dizendo que quem violasse aquele local sagrado
seria amaldiçoado, né? O faraó viria atormentar e tudo mais. E depois disso, vários desses pesquisadores eles acabaram morrendo, né? De um por um, de forma misteriosa, depois que eles invadiram aí a tumba do faraó. Depois, bem depois, foi que se descobriu que, na verdade, o que causou a morte deles, né, tinha sido um fungo que ficou ali há milhares e milhares de anos. Imagina um fungo, 3.000 anos dentro de uma pirâmide, né? Eles abriram, mexeram no corpo, sem nenhum tipo de máscara ou proteção, e grande parte dessas pessoas que tiveram contato acabaram sendo infectadas e morreram depois. Mas aí, até descobrir o que foi, né, já tinha se espalhado a história da maldição de Tutankhamon, e isso pregou no imaginário das pessoas e hoje é cenário de filme e tudo mais, certo? Por hoje sobre o Egito é só, espero que vocês tenham gostado e entendido essa parte do assunto. Nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre o Antigo Império, o Médio e o Novo, tá? E ver um pouco da sociedade egípcia, como essa sociedade ela estava organizada. Tá bom, pessoal? É isso aí, bons estudos!